esse início que eu não entendi. Por exemplo, se fosse assim, ela saiu, ela foi pra rua, ela, entendeu? Um caso assim, isso eu ainda não consigo pegar. Outra coisa, mestre, se você, assim que você puder, me manda, por favor, os próximos 10 conteúdos que a gente vai trabalhar, só porque tem uma menina lá chata pra caramba, porque eu acho que ela tá com um problema, algo assim. Só as 10 que a gente deve trabalhar. Vamos lá, pessoal. Todos conseguiram entrar aí? Acho que eu botei para aceitar automaticamente. Não se esqueçam de entrar, né, e colocar os nomes. Show? Estão me ouvindo bem? A tela está compartilhada? Só me dão esse retorno, por favor. Aí. Sim, professor. Obrigado, filho. Sim, professor. Obrigado, filha. Então, pegaram, Bizu? A diferença dos tipos de texto para gêneros textuais? Os tipos são esses 5. Os gêneros vão ter características que vão fazer, né, vão nos fazer encaixá-los, né, nos tipos de texto. Então, o conto de fato, isso aqui é narrativo. A fábula também é contar uma história, né? A história, quase sempre, os personagens são animais e, ao final, tem sempre uma moral, né? Lenda, narrativa de aventura. Então, assim, as características, né, dos gêneros textuais nos propiciam, né, colocá-los, indicá-los, né, incluí-los, perdão, dentro de dos tipos de texto. Beleza? Então, partir aqui, para nós continuarmos aí, para finalizarmos nesse último tempo. Então, gêneros: narrativo, né, ficcional, inventivo, né, descritivo, impressões pessoais. Aqui são as características, na verdade. Narrativo ficcional, é aquele que eu vou inventar, né? Descritivo são impressões pessoais, relato individual. O argumentativo é sempre opinião, ponto de vista e ideias. Né? Nós sabemos claramente que, ao fazermos um texto dissertativo argumentativo, é importante que nós tenhamos ideias, tenhamos argumentos para que eles possam comprovar a opinião que nós temos em relação ao assunto, beleza? Nós sempre teremos uma opinião definida, que é a nossa tese, e para comprová-la é importante que tenhamos, né, argumentos muito bons, né, que vão tentar convencer o meu corretor da ideia que eu tenho formado em relação àquele tema exposto. Então, o papel da mulher, né, vai ser o próximo tema. Eu vou sair daqui. Acabou nossa aula aqui, medi e pouco, acabou a aula com vocês e com o segundo ano. Quer dizer, todas as aulas, né, até com o segundo ano, eu vou expor para vocês lá o tema desta semana, tá? Expositivo, né, informações constatadas, teses comprovadas, né? Injuntivo, orientações, são nossos guias, são textos que vão nos guiar para fazer alguma coisa, são os textos injuntivos, perfeito? A receita culinária, a bula de remédio, né? São textos que vão se encaixar, né, na injunção. Show de bola? Partir aqui, ó. O conceito de crônica, né? Aqui eu vou acrescentar, vou colocar, na verdade, eu vou trazer para vocês os que mais caem, tanto em concursos de forma geral quanto em vestibular. Né? A crônica aparece sempre, né? Agora estão colocando mais para nós em questões de concurso, né, o texto dissertativo argumentativo. Até porque é mais fácil, porque se nós conhecermos, né, a estrutura textual, fica mais fácil até para nós o interpretá-lo. Para nós interpretarmos, desculpa. Para nós o interpretarmos, perdão, galera. Fica muito mais fácil. Nós conhecermos uma crônica, né, sabermos qual é a estrutura da crônica ou qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, é importante. Se eu sei fazer um texto dissertativo argumentativo e o cara coloca um texto dessa estrutura para nós, né, interpretarmos, né, fica muito mais fácil.
Se o cara perguntar a opinião do autor, a tese do autor, ela vai ter que aparecer onde? Na introdução. Como é que eu sei isso, pessoal? Porque eu sei, porque eu faço, porque eu conheço o texto dissertativo e argumentativo. Tranquilo? Show de bola? Se o cara perguntar qualquer coisa ali, fica mais fácil de nós acharmos, porque nós conhecemos a estrutura daquele texto. Show de bola? Então, a crônica é o comentário noticioso de fatos que vive do cotidiano, mas não visa a informação. E se visar ali, ó, né, teve um erro ali, porque o visar igual a almejar, pretender, né, ele rege preposição, então essa informação deveria vir com acento grave que marca a crase. Pode ser uma espécie de narração de acontecimentos, uma apreciação de situações ou, na definição tradicional, assumir-se como relato histórico. Então, a crônica é um relato. O autor vai relatar, né, temos muitos cronistas famosos aqui no nosso país, né, e por isso, assim, é uma chuva de crônicas, né, há muito tempo. Agora estão colocando mais a dissertação argumentativa, textos dissertativos, mas diversos concursos, né, e provas aí, a banca só colocava crônicas, tá? Então, antigamente, a crônica era um relato histórico ou uma narração de fatos históricos redigida segundo a ordem de tempo, né? A palavra grega cronos significa tempo. Show? E em latim, crônica, diz-se da narrativa de fato de acordo com o decorrer dos tempos. Então, é uma narração contada de acordo com o eixo temporal, né? À toa que ela ganha o nome de crônica. Cronos é o deus do tempo. Perfeito? Então, crônica, né, eu trouxe para vocês os mais importantes, que mais eu vejo aparecendo em provas de forma geral e até mesmo, né, nos vestibulares. Tá? Então, pensando em algumas tipologias e recursos, então botei assim, a crônica tem sido considerada um gênero que transita entre o jornalismo e a literatura. Embora seja um texto escrito propriamente para o jornal, quase sempre é um texto que vai se encaixar, que vamos ver muitas crônicas, né, nos jornais. Para quem compra aí o Globo no domingo, aos domingos, é importante vocês comprarem o jornal Globo aos domingos, que é um jornal muito bom, que vai enriquecer bastante o conhecimento de vocês. Show? Então, depois dessa redação que eu vou corrigir de vocês nas próximas, né, é importante que vocês sempre estejam em constante processo de progressão. Vocês sempre melhorem as suas notas, melhorem o modo de escrever, de dissertar. E com isso é importante demais que vocês leiam, né, textos bons, jornais bons. E o Globo, né, hoje, intelectualmente falando, é o jornal que vai trazer o maior recurso intelectual para vocês. Beleza? Embora seja um texto escrito propriamente para o jornal, inspira-se em acontecimentos cotidianos e comporta elementos de ficção, ora tratando os fatos de maneira trivial, ora filosófica, ou mesmo, né, em tom de crítica. Pode ser uma crítica, pode trazer uma crítica, né, pode contar um fato de modo trivial, né, de modo mais comum, mas certo? Aí eu vou ter, resumindo, assim como o repórter, né, o cronista se inspira nos acontecimentos diários, que constituem a base da crônica. Há, todavia, elementos que distinguem um texto do outro. Após perceber esses acontecimentos diários, o cronista dá-lhes um toque próprio, incluindo em seu texto elementos como ficção, fantasia e, né, criticismo. Ele vai fazer uma crítica. Elementos que o texto essencialmente informativo não contém. O texto informativo, né, o texto jornalístico, vai trazer o fato real. O fato já é real, né? Vai trazer o fato ali, certo? Sem nada, sem nenhuma inclusão de nada, sem o autor mexer em nada. É o fato como ele aconteceu. É claro que, né, muitas fontes jornalísticas, né, aumenta, né, enfeita o pavão pra caramba, certo? Então, com base nisso, pode-se dizer que a crônica situa-se entre o jornalismo e a literatura. E o cronista pode ser considerado o poeta do cotidiano, é o cara que vai relatar para nós, é o poeta do nosso cotidiano. Então, a crônica, na maioria dos casos, é um texto curto, narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor. Então, a crônica, né, nada mais é... Pô, professor, tenho dúvida se aquilo ali é uma crônica ou não. Cara, não tem como. Se você olhar e ler a crônica, parece realmente um texto dialogado. Parece que acontece, que ocorre um diálogo entre o escritor e nós, leitores. É basicamente isso. Show? É um texto totalmente dialogado. É um diálogo cotidiano que acontece entre mim e entre o autor e nós, leitores. Não tem como errar na hora de você achar e ver uma crônica. Eu vou ter assim, ó, eu trouxe a crônica de Fernando Sabino, né? A última crônica. Então, a caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. Está contando, está dialogando o ato de escrever mesmo. Parece que é um diálogo entre ele e nós. A perspectiva me assusta. Eu gostaria de estar inspirado, né, de coroar com êxito mais um ano nesta busca
né, pitoresco ou do irrisório do cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna, né, de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico, nesta percepção nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou no acidente doméstico, torno-me simples espectador e perca a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na... Cara, muito legal, porque aqui tá contando para nós, né, o ato de criar mesmo a sua crônica, que vai sempre... Né, ele é importante que ele sempre analise tudo que acontece cotidianamente falando. Eu não sou poeta, estou sem assunto. Lança então o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, uma das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha, né, de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha, no vestido pobre, e se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ao correr os olhos, grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno, certo? Então aqui nós temos o exemplo de uma crônica. Parece realmente, né, um texto totalmente dialogado. Ele vai contar o que acontece naquele bar. Ele relata para nós o que acontece no bar, fazendo a descrição. Como é um texto que se encaixa na narração, ele vai ser um texto descrito, ele vai ter personagens, né, criados por eles ou relatados por eles, perfeito? Ele vai, né, narrar o texto todo em primeira pessoa. Parece realmente, é um texto dialogado, parece que dialoga com, né, com o leitor, tá? Posso observá-lo. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, né, e aponta no balcão um pedaço de bolo sobre a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando o imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, né, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. É um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. Então, assim, ele está narrando para nós realmente o fato cotidiano, certo? A negrinha contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Porque não começa a comer, né? Veja que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno da mesa em discreto ritual. A mãe remete na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa, o pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta, né, como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas minúsculas que a mãe espeta caprichosamente na fatia de bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra, com força apagando as chamas. Imediatamente, né, põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando no balbúcio, a que os pais se juntam discretos. Parabéns para você, né? Parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas, né, torna a guardá-las na bolsa. Aqui é o relato mesmo, a negrinha agarra, finalmente ficou muito longo, né? O bolo com as 2 mãos, né, sôfregas, e põe-se a comê-lo. A mulher está ali olhando e assim por diante. Perfeito? Eu coloquei os principais gêneros textuais. Show? A paródia também, né? O conceito de paródia é importante porque cai pra caramba diversas paródias no Enem para vocês. Então, ao longo dos anos aí, o Enem aponta e traz muito para nós, né, diversas paródias. Tranquilo? Por exemplo, ó, a paródia é uma imitação cômica de uma composição literária. Também existem paródias de filmes e músicas, sendo, portanto, uma imitação que possui efeito cômico, utilizando a ironia e o deboche. Ela geralmente é parecida com a obra de origem, com a obra original, e quase sempre tem sentidos diferentes. Na literatura, a paródia é um processo de intertextualização, e que é importante. É um processo intertextual, com a finalidade de desconstruir ou reconstruir um texto. Então, aqui o exemplo. Ó. A paródia surge a partir de uma nova interpretação da recriação de uma obra já existente e, em geral, consagrada. Então, seu objetivo é adaptar a obra original a um novo contexto. Show?
Então, por exemplo, né, ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossos campos têm mais flores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Então, Gonçalves Dias, né, poeta representante da primeira geração do romantismo no Brasil, compõe essa obra, é exilado, ele está em Portugal, perfeito, e o romantismo no Brasil, né, o Brasil rompe politicamente com Portugal e quer trazer para nós uma literatura totalmente, né, nacional, pautada em elementos nacionais. Então, não é à toa que a primeira geração do romantismo, né, trazida, né, representada por Gonçalves Dias, né, é conhecida como nacionalista ou indianista. Mas por quê? Porque Gonçalves Dias, o maior representante da primeira geração do romantismo, vai, né, trazer em seus textos, né, essa coisa de valorizar elementos nacionais, colocar o índio como nosso grande, né, cavaleiro medieval, como nosso grande herói. Muitos poemas onde Gonçalves Dias representa e coloca o índio em evidência, né, como nosso guerreiro, né, nosso cavaleiro medieval. Muitas dessas poesias, né, foram incorporadas e cantadas, né, pelo Exército Brasileiro, né, em suas missões e assim por diante. Show de bola? Estou aqui, ó. Minha terra tem palmeiras. Palmeiras é uma árvore que só existe no nosso país, é uma árvore nacional, onde canta o sabiá. Sabiá também é um pássaro totalmente nacional, perfeito? As aves que aqui gorjeiam, aqui é Portugal. Ele está exilado em Portugal e está mostrando saudade do seu país de origem, né? Valorizando o Brasil, que é nacional, que é nosso. Perdão, que é nosso. Não gorjeiam como lá é Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, né? Nossos campos têm mais flores. Reparem que esse trecho aqui da poesia de Gonçalves, né, Dias, ele foi retirado e colocado no nacional. Até porque é nacionalista, geração nacionalista, primeira geração nacionalista ou indianista. O foco é trazer, né, valorizar o que é nosso, que é nacional, certo? Daí, elementos, flora e fauna, né, nacionais são colocados em evidência, e o índio, nosso grande cavaleiro medieval, nosso grande guerreiro. Perfeito? Então, aqui, ó, o Oswald de Andrade, representante do modernismo, né? Ele vai fazer para nós uma paródia. Então, isso cai muito no Enem. Então, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Reparem que as palmares, na verdade, faz referência ao quilombo dos palmares, ou seja, a expressão do nacionalismo crítico do movimento modernista brasileiro, né, da vertente pau-brasil. Então, como é um movimento, né, modernista, né, representado por Oswald de Andrade, ele faz uma paródia, né, para colocar em evidência o quilombo dos palmares, certo? E assim por diante, fazendo uma vertente, né, ao movimento modernista pau-brasil. Perfeito? É uma paródia. É importante que vocês fiquem atentos, porque as paródias caem bastante no Enem. Aqui nós vamos direto, né? Diversas paródias como essas aqui, com a Mona Lisa, foram incorporadas e colocadas no Enem. Perfeito? Quase todo ano aparecia, né, uma paródia brincando com a Mona Lisa aí no nosso texto, né, nos textos do Enem. Perfeito? Então, eu tenho assim, a paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar o seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas anteriormente. Certo? Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real concebida através do raciocínio da crítica. Então, sempre a paródia vai trazer uma ideia no raciocínio crítico. Vai sempre trazer uma crítica. Não é à toa que o cara faz uma paródia, não. Aqui, por exemplo, aqui na Mona Lisa, né, você vê que ele faz, né, ele tem algo crítico aí. Ele vai trazer ali a Mona Lisa apontando para nós, trazendo uma reflexão crítica. Ele aponta o Lego, né, ele aponta ali, né, ele faz, né, Viva o Lado da Vida, Coca-Cola, ele brincando, então ele vai trazer sempre uma referência crítica quando traz a paródia. Não é à toa que as paródias são colocadas. Show? Aí coloquei assim, ó, paráfrase, isso cai muito também. É um recurso que ocorre quando um texto cita outro na intenção de reafirmar, reforçar, exaltar, concordar ou apropriar-se de seu significado para a construção de uma nova ideia. Então, por exemplo, aqui, ó, o nacional, né, é o maior exemplo disso, certo? Ó, do que a terra mais garrida, teus visões lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida, né, no teu seio mais amores. Então aqui, né, esse trecho aqui ele foi retirado realmente. Ó, então vamos lá. Na paráfrase as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar
reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto. É dizer, com outras palavras, que já foi dito, né? Temos o exemplo citado do por Afonso Romano Santana em seu livro Paródia e Paráfrase. Então aqui, ó, na verdade, essa paráfrase, né, o hino nacional pegou várias coisas e incorporou vários elementos, né, que já apareceram para nós, né, no poema Canção do Exílio, alguns poemas, né, de Gonçalves Dias que colocavam realmente em evidência, né, tudo que é nacional, né? Então assim, como o romantismo, século XIX, né, vai romper com Portugal, né? Nós nos tornamos independentes politicamente falando. Então, assim, criamos uma literatura totalmente nacional. Então, colocávamos em evidência ali, né, elementos nacionais, certo? A flora e a fauna, né, o nosso índio, né, os nossos animais, que é flora e fauna, certo? Então, o hino nacional, ele pegou, né, incorporou vários elementos que já tinham sido citados lá, né, nas poesias de Gonçalves Dias, poesias nacionalistas ou indianistas, perfeito? Até mesmo, né, vocês vão ver que várias canções, né, para quem já serviu o quartel, para quem já se alistou, né, ou vai se alistar, vocês vão reparar, né, que várias canções lá, se vocês pegarem algumas poesias, né, românticas, né, certo? Vocês vão comparar ali que muitos elementos, né, foram realmente, foi feita uma paráfrase ali, muitos elementos foram pegos, né, das poesias nacionalistas ou indianistas, perfeito? Eu coloquei assim, ó, texto original, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, certo? Eu botei assim, ó, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, Carlos Drummond de Andrade, né? Europa, França e Bahia. Então, ele faz uma paráfrase, né? Relacionando, né, com o texto original, trazendo, na verdade, uma crítica, né? Como era a mesma canção do exílio, eu tão esquecido de minha terra, lembrando que falta, né? Já que o modernismo no Brasil vai tentar trazer de volta o nacionalismo que se perdeu. Até hoje nós colocamos mais evidência, né, a cultura norte-americana do que a nossa cultura. O índio foi esquecido, irmão. Muitas coisas que eu, quando era pequeno, não curtia aqui nas escolas, né, a cultura brasileira, nós deixamos de lado. Então aqui ele faz uma crítica, né? Carlos Drummond de Andrade, representante do modernismo, né, faz uma crítica realmente, né, ao esquecimento, né? O modernismo surge na Semana de Arte Moderna, em 1922, tentando voltar, trazer de volta, né, valorizar de novo elementos nacionais. Tranquilo? Né? 100 anos, né? 100 anos da nossa independência política, certo? 100 anos da independência política, nós, né, voltamos com essa ideia de nacionalismo. Perfeito? Ele faz uma crítica realmente. Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, assim, esqueceu, né, de valorizar elementos nacionais. Tranquilo? Então, aqui, ó, explicando. Então, este texto de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, é muito utilizado como exemplo de paráfrase e de paródia. Aqui o poeta Carlos Drummond de Andrade retoma, né, o texto primitivo, conservando suas ideias, não a mudança do sentido principal do texto, que é a saudade da terra natal. Perfeito? Ele quer voltar realmente, né, a valorizar elementos nacionais, então ele cria essa paródia, essa paráfrase, né, em relação ao texto Canção do Exílio, que é muito usado nas paráfrases, nas paródias. Show? Na prosa medieval, a anedota também, certo? Revestia-se de um alcance didático, servindo à ilustração de um conceito doutrinário ou de uma lição, né, moral. Esse duma, galera, tá certinho, tá? É o D mais uma, beleza? Na redação, eu posso usar duma, lição moral? Posso. Eu posso usar o numa? Posso também. O que eu não posso fazer na minha redação é reduzir. O para, eu boto pra. O para o eu boto pro, pelo amor de Deus. Agora o duma e o numa, vocês podem usar à vontade. O que é o duma, né? De uma lição moral. Se eu colocar o duma, eu vou perder ponto, professor? Não. Mas por quê? Porque o nosso grande representante, né, Machado de Assis, usava em seus textos. Lembro que uma vez eu estava participando de uma banca de correção, de uma redação, e era a redação para médico, né? Para médicos, para um cargo de médico, né? Concurso público aí. Aí tinha o duma, né? Aí surgiu essa dúvida entre nós, corretores. Será que o duma está errado ou o numa está errado? Não, porque o nosso grande representante, né, Machado de Assis, usava em seus textos. Então, o duma e o numa, né? O numa é o quê? O em mais uma, e o duma é o d mais uma. Eu posso usar à vontade. O que eu não posso fazer em redação é reduzir as palavras. Preposição para, eu boto pra. Né? O para o, eu boto pro. Não pode. Tranquilo? Então, atualmente, a anedota representa uma sequência de ações cujo desfecho baseia-se na comicidade. As tirinhas são uma forma que eu vou ter aqui, ó. Tirinha, né? Que aparece muito também. As tirinhas são uma forma
simplificada de arte sequencial, nas quais as histórias são divididas entre 3 e 5 quadrinhos. Ela faz humor, trata com ironia, satiriza e provoca reflexões. Então aqui a tirinha é como se nós voltássemos, né, ao barroco lá, com o nosso principal representante, né, que é Gregório de Matos e Guerra, conhecido como nosso grande Boca do Inferno, onde ele fazia satirizava, né, com ironia, né, e com humor também, o governo baiano da época, que era corrupto, certo? E as coisas erradas que aconteciam, as traições, ele colocava em evidência, né, ironizando, satirizando. Por isso ele ficou conhecido como Boca do Inferno, né? Nosso grande Gregório de Matos e Guerra, representante do barroco no Brasil. Tranquilo? Então trabalha tanto as trivialidades do dia a dia, quanto as questões mais sérias do país e do mundo. Sua intenção de entreter traz implícito o questionamento, a denúncia e a autocrítica. É o que ele fazia, né? Os textos lá, Gregório de Matos e Guerra tinha essa intenção de trazer, né? Além do humor, da ironia, né? Ele zombava realmente, né? Trazia a denúncia da corrupção da época, né? Uma autocrítica e assim por diante. Beleza, galera? Tranquilo? Então as tirinhas também aparecem muito para vocês em provas aí fora e também em vestibular. Então envolve personagens fixos, o personagem principal em torno do qual gravitam outros, né? Pode representar o que há de universal na condição humana. Principais são, né, Mafalda, Chico Bento, Garfield, o Hagar, certo? Aparecem pra caramba nas tirinhas. São quase esses mesmos que aparecem sempre em tirinhas para nós, né, em concursos, né, em vestibulares. Show? Aí eu botei o exemplo ainda. Professora, a senhora, né, ia me castigar por alguma coisa que eu fiz, né? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora. Por quê, né? Eu não fiz a lição de casa hoje, certo? Ó, muitas vezes a gente não consegue nem achar o que quer dizer, né? Então, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me odiando, certo? Ó, então o espelho está reproduzindo a imagem dele. Então a tirinha vai trazer para nós, né? Muitas vezes sempre essa condição humana, representa realmente a condição humana universal, certo? Vai trazer sempre ali, né, humor, uma ironia, muitas vezes uma sátira, né, uma denúncia social, uma crítica, uma autocrítica, assim. Aqui na hora traz uma autocrítica, né? Ele tá me odiando, né? O cara tá dizendo que ele é feio. Então ele tá me odiando mesmo, né? Não me representa bonito na imagem. Então assim, sempre traz alguma coisa, uma autocrítica, aquela coisa toda ali. Perfeito? Então charge, né? A charge também aparece bastante para nós. Ilustração que tem por finalidade satirizar algum acontecimento atual. A charge também satiriza, né, acontecimento atual. A palavra é de origem francesa e a ideia é exagerar para tornar o fato burlesco. Muito utilizadas em críticas políticas no Brasil. Então as charges são muito usadas para fazer crítica à nossa política. Show? Eu botei assim, importante, mais do que um simples desenho, a charge é uma crítica político-social. Esse político-social, né, deveria ser junto e o S duplicado com a nova ortografia. Não se esqueçam disso. Na qual o artista expressa graficamente sua visão sobre determinadas situações cotidianas atuais através do humor e da sátira. Então, por exemplo, né, criança amada na escola. Ei, professora, tu me zerou. Me zerou? Não, só esqueci o número 1 na frente. Então, aqui brincando, né? Aquela malandra, né, saiu bem, né? Isso acontece, infelizmente, hoje, né, nas escolas. Nós ficamos à mercê de muitos alunos. Não geração 2000, né, não, e graças a Deus, nos colégios que eu trabalho. Né, tenho um contato muito legal com meus alunos, mas, né, então a charge vai buscar ali, vai brincar ali, né, e fazer uma crítica às crianças armadas nas escolas. Já trabalhei em escolas, né, públicas em que o aluno realmente ia armado para a sala de aula, certo? Não tinha nada, ninguém que poderia detê-lo. Show? Dava aula com muito medo e com cuidado com o que eu ia falar com ele, mas acontece infelizmente. Venda de carros blindados aumenta em São Paulo. Aí, manos, mas tem que ir, né, nas empresas de blindagens e uma porcentagem sobre as vendas. É isso mesmo, eles estão faturando, né, em cima do nosso trabalho. Então, os vagabundos, né, os bandidos, né, essa charge faz a brincadeira aí que realmente, né, tem que pegar uma porcentagem, porque cada vez mais se gasta dinheiro com blindagem de carro, né, principalmente nas grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, né, as pessoas têm condições de fazer uma blindagem boa, além do preço do carro, gastam aí 85 mil, 80 mil, a blindagem é muito cara, a blindagem boa, realmente. E muitas vezes não tem blindagem para fuzil. E quando o vagabundo sai para assaltar, ele sai de fuzil, certo? Então, são exemplos de charge. Cartoon, né? Os cartoons são atemporais, né? Eles podem ser considerados um texto de humor universal, são atemporais, são fora do seu tempo. Há situações em que pessoas reais
são retratadas nos cartoons, mas sua imagem invoca o simbolismo, né, construído historicamente, como, por exemplo, né, a imagem de Gandhi, né, é relacionada sempre à paz. Então, o cartoon vai sempre, ele é atemporal, como eu falei, é atemporal. A imagem de Gandhi, né, não importa o tempo, o que se passa, vai ser sempre relacionado, perdão, a imagem vai ser relacionada à paz. Tranquilo? Que relacionado a alguém. Olha a crase aí, ó, certo? A paz, feminino, ocorre a crase, não se esqueçam dela. O cartoon também pode ser considerado a expressão gráfica de uma narrativa humorística. Show? Também é um texto? Também é um texto, cara. Beleza? É a representação gráfica, o texto verbal, não verbal e o texto misto. Tranquilo? Pode recorrer, se necessário, à legenda ou inserir elementos dos quadrinhos, como balões, onomatopeias, né, que são reproduções do que acontece, dos sons, né, que a natureza nos impõe, perfeito? E divisões de cenas também. Coloquei o cartoon aí, né, brincando, né, como suspeitei, né, pedra nos rins. Pô, o cara é homem-pedra, né, então vai ter ali pedra em todos os lugares. Então, um cartoon ali brincando, né, trazendo um humor para nós, beleza? É um texto misto, né, já que traz a imagem e traz a escrita também, texto verbal. Por favor, senhor, por favor, o senhor poderia me dar uma informação, certo? Ele foi, né, correu ali com o dinheiro, certo? E o artigo de opinião aparece também para nós e faz todos vocês confundirem com a dissertação argumentativa. Então, permite a emissão de opiniões de quem o escreve e a demonstração de seu posicionamento com relação a determinadas temáticas ou questões polêmicas, geralmente com finalidade de convencer e influenciar o interlocutor. Não confundem, né? Tem muito a ver a dissertação argumentativa com o artigo de opinião. Então, aí, ó, um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto abordado. Portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo através de informações coerentes e admissíveis. É muito comum o artigo de opiniões em jornais e revistas. Aparece bastante, né, em jornais e revistas. Vale lembrar, as ideias defendidas no artigo de opinião são de total responsabilidade do autor e, por esse motivo, o enunciador, né, deve ter cuidado, aquele que fala, que escreve, deve ter cuidado com a veracidade dos elementos apresentados, além de assinar o seu texto. A diferença clássica é isso, o texto de opinião você assina, né, é o texto da sua opinião, né, mas assim, é bem próximo à dissertação argumentativa. Você também terá que tomar cuidado com o que vocês apresentam ali. Né? Tem que ser tudo verdade, eu não posso criar nada. Antigamente, né, eu dizia aos meus alunos, né, para criarem um dado estatístico, né, por favor, crie um dado e coloque a culpa no IBGE. Hoje não podemos mais. Então, cria um dado e bota a culpa na OMS, né? O tema relaciona-se à saúde, eu vou citar a Organização Mundial da Saúde e vou criar ali um dado estatístico. Hoje não pode mais. Hoje nós, corretores, somos obrigados a buscar aquele fato, né, que você apresentou, aquele dado estatístico, aquele argumento de autoridade para ver se ele existe, se é real ou não. Eu não posso criar nada no meu texto dissertativo, nem um fato. Eu vou contar um fato, ele tem que se relacionar realmente com um tema. Eu vou ali narrar alguma coisa que eu vi numa série para ilustrar, né, a opinião, né, o meu argumento em relação à minha opinião. Eu tenho que ilustrar algo que realmente aparece numa série, né, num livro, né, literário e assim por diante. Show? Então, aqui, ó, estamos com fome de amor, né? Uma vez Renato Russo disse com uma sabedoria ímpar: digam o que disserem, certo? O mal do século é a solidão. Pretensiosamente digo que assino embaixo, sem dúvida alguma. Parem para notar, né, os sinais estão batendo em nossa cara todos os dias. Baladas recheadas de garotas lindas com roupas cada vez mais micros e transparentes, danças e poses em closes, né, ginecológicos, chegam sozinhas e saem sozinhas. Empresários, advogados, engenheiros estudaram, trabalharam, alcançaram sucesso profissional e sozinhos. Tem mulher contratando homem para dançar com elas em bares. Os novíssimos personal dance, né? Incrível. E não é só isso, não. Se fosse, era resolvido fácil. Alguém duvida? Então, assim, é um artigo de opinião. Vê que ele se coloca ali, ele vai trazer a terceira pessoa, mas, ora, muitas vezes ele vai se colocar também. Digo, né? Coisa que eu não posso fazer na dissertação argumentativa. A dissertação, quanto mais eu me afastar, melhor. A dissertação é importante que vocês dissertem o seu texto sempre em terceira pessoa, que vocês fujam da primeira pessoa. Até o nosso ali, entendeu? Nosso, minha, são pronomes que vão remeter à primeira pessoa. Show? Estamos o estamos também, primeira pessoa do plural, tem que evitar. Então, estamos com carência de passear de mãos dadas, dar e receber carinho sem necessariamente ter que depois mostrar performance dignas de um atleta olímpico. Fazer um jantar para quem você gosta e depois saber que vão apenas dormir abraçados.
Sabe, essas coisas simples que perdemos nessa marcha de uma evolução cega, pode fazer tudo, né? Desde que não interrompa a carreira, a produção. Tornamos-nos máquinas e agora estamos desesperados por não saber como voltar a sentir. Só isso. Algo tão simples que a cada dia fica tão distante de nós. Ele faz uma crítica, né? É um artigo de opinião, onde ele vai criticar realmente, né, essa busca pela carreira, pela produção, né? Hoje as pessoas se preocupam muito mais com isso do que viver mesmo realmente, certo? Então, quem duvida, né, de que estou dizendo, dá uma olhada no site de relacionamento Orkut, né? Isso aqui é um pouco antigo. O número aqui, comunidade, como quero um amor para a vida toda, eu sou para casar, até a desesperançada, nasci para ser sozinho. Então, unindo milhares, ou melhor, milhões de solitários em meio a uma multidão de rostos cada vez mais estranhos, plásticos, quase etéreos, né, inacessíveis. Vivemos cada vez mais tempo, retardamos o envelhecimento e estamos a cada dia mais belos e mais sozinhos. Sei que estou parecendo solteirão infeliz, mas pelo contrário, para chegar a escrever essas bobagens mais que verdadeiras, é preciso encarar os fantasmas de frente e aceitar essa verdade de cara limpa. Show? Todo mundo quer ter alguém ao seu lado, mas hoje em dia é feio, é demodê, é brega. Alô, gente! Felicidade, amor, todas essas emoções nos fazem parecer ridículos, abobalhados. E daí? Seja ridículo, não seja frustrado, pague mico, certo? Saia gritando e falando bobagem. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é curto. Cada instante que vai embora não volta mais. Estou muito brega. Aquela pessoa que passou hoje por você na rua, talvez nunca mais volte a vê-la. Quem sabe, né, ali estivesse a oportunidade de um sorriso a dois. Esse a dois não tem não, tá? Se é um texto real dele, ele errou feio. Show? 2 é numeral, não tem como admitir, não tem como correr a crase, não. Show de bola, amores? Então aqui ficou muito grande, né? Não vou ler para vocês, não. Tá, vamos lá, tá acabando. Todo mundo quer ter alguém ou já foi. Quem disse que ser adulto é ser ranzinza, né? Um ditado tibetano diz que se um problema é grande demais, não pense nele. E se ele é pequeno demais, para que pensar nele? Dá para ser um homem de negócios e tomar iogurte com um dedo, né? Ou uma advogada de sucesso que adora rir de si mesma por ser estabanada. O que realmente não dá é continuarmos achando que viver é out, que o vento não pode desmanchar o nosso cabelo, ou que não posso me aventurar a dizer para alguém. Vamos ter bons e maus momentos, e uma hora ou outra, um dos dois, ou quem sabe os dois, vão querer pular fora. Mas se eu não pedir que fique comigo, tenho certeza de que, né, vou me arrepender pelo resto da vida. Antes, idiota, que infeliz. Beleza? Então, uma reflexão aí, né? É um artigo de opinião, ele vai expressar a opinião dele, a diferença para a dissertação argumentativa é que ele vai se incluir elementos que vão, né, trazer para nós a primeira pessoa, então é isso que nós devemos evitar. Quanto mais afastado do texto, melhor. Mas ele vai usar argumentos, né, e vão comprovar o que ele acha em relação, né, ao assunto trazido por eles. Pegaram o bisu, meus amores? Então, estou encerrando por aqui, né, trouxe os principais gêneros textuais que podem ser cobrados para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí, fiquem com Deus.